Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 5 de outubro de 2019, é 0h35. Lição número 7 do dia 17 de novembro de 2019. Davi é ungido rei. Essa é as lições bíblicas do quarto trimestre de 2019. O governo divino em mãos humanas. Liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Texto áureo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Verdade prática. O propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus e com autoridade vencer os gigantes. Leitura diária. Segunda, Isaías capítulo 61, versículo 1. Ungido para a obra de Deus. Terça-feira, 2 Coríntios capítulo 1, versículos 21 e 22. O cristão tem a unção do Espírito. Quarta-feira, Atos capítulo 1, versículo 8. Ungido pelo Espírito para testemunhar com ousadia. Quinta-feira, 1 João capítulo 2, versículo 20 e versículo 27. Ungido para o entendimento. Sexta-feira, Isaías capítulo 55, versículo 8. A escolha de Deus segundo o seu conselho. Sábado, Marcos capítulo 10, versículo 45. Sendo um bom servo para servir. Leitura bíblica em classe. 1 Samuel capítulo 16, versículos do 1 ao 13, que nos fala assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois, ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a tua altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos,
e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Hinos sugeridos: 147, 224 e 310 da harpa cristã. Objetivo geral: conscientizar que o propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus. Objetivos específicos: no primeiro tópico, apresentar a unção de Davi como rei. No segundo, delinear a virtude de serviço do rei Davi. E no terceiro, retratar Davi como um guerreiro. Introdução. O conceito de unção é do Antigo Testamento. Destinava-se a sacerdotes e reis, para que estes exercessem com êxito suas funções e ministérios. Êxodo capítulo 40, versículo 13 ao 15. 1 Samuel capítulo 9, versículo 16. Profetas também eram ocasionalmente ungidos, segundo a determinação divina. 1 Reis capítulo 19, versículo 16. Nesta lição veremos que a temática da unção de Davi é um clássico bíblico, pois ela trata da capacitação de servos de Deus para desempenharem funções na obra divina. A unção do rei Davi, por intermédio de Samuel, é uma declaração da escolha divina para cumprir seus propósitos. Davi, o rei ungido. Significado e propósito da unção. No hebraico há duas palavras para a unção, suk e mash. A palavra suk aponta para a unção com óleo sobre o corpo ou a cabeça de um convidado. Deuteronômio capítulo 28, versículo 40, Ruth capítulo 3, versículo 3. A palavra grega que corresponde ao hebraico suk é aleifo, Lucas capítulo 7, versículo 38 e 46, que pode referir-se ao ato de ungir os enfermos, Marcos capítulo 6, versículo 13, Tiago capítulo 5, versículo 14. Quanto à palavra mash, a ideia é a de cobrir ou untar. Dela deriva o substantivo Mashiach, Messias. A palavra grega Crio se relaciona com Machá, daí o nome Cristo. No Antigo Testamento, a palavra preferível para a prática da unção religiosa é Machá, unção de pedra, Gênesis capítulo 31, versículo 13, dos sacerdotes, Êxodo capítulo 28, versículo 41, Êxodo capítulo 29, versículos 7 e 36, dos reis, 1 Samuel capítulo 9, versículo 16, dos profetas, 1 Reis capítulo 19, versículo 16, e de objetos diversos, Êxodo capítulo 30, versículos 26 ao 28. Nesse sentido, o ato da unção busca mostrar que a pessoa ou o objeto ungido fora especialmente separado para o serviço de Deus, tornando-se assim intocável. 1 Samuel capítulo 24, versículo 6. Unção é assim, uns são e outros não são. Quando eu era garoto, minha mãe, quando fazia bolo, hoje em dia ela quase não faz, vou reclamar isso com ela, ela fazia uma coisa que eu achava bastante interessante. Ela untava o tabuleiro, geralmente com óleo. E eu, criança, curioso, me perguntava à minha mãe para que ela passava aquilo no tabuleiro. Aí minha mãe falava: eu estou untando, meu filho. E para que serve untar? Aí minha mãe dizia: untar é para o bolo não ficar preso ao tabuleiro. Então eu posso dizer que nesse segmento, quando nós ou quando alguém é ungido, é para não ficar preso. Preso aqui, eu posso dizer, presos a sistema religioso. Lembra que quando Jesus ressuscitou a Lázaro, ele disse uma palavra que eu acho essa palavra linda, que Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. E muitas das vezes, obreiros, pessoas, missionários e tantos outros são presos dentro da congregação, dentro da igreja, porque o pastor não libera ele para atender um convite ou algo assim, porque ele acha que o obreiro tem que ficar dentro do templo. Ora, se é para ungir, é para ser solto, é para não ficar preso. E a ideia do evangelho é sempre essa, né? É ir para fora. É como diz no livro de Marcos, né? Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Que nós venhamos estar livres desse sistema religioso que acontece hoje. É claro que
correto, está dentro do templo, está congregando e tudo mais. Entretanto, nós não podemos ficar presos somente a isso. O Evangelho do Senhor não é ficar preso entre quatro paredes. O Evangelho de Cristo é sempre na rua, é sempre evangelizando. O simbolismo da unção. Como um ato ordenado por Deus, a unção passou a simbolizar o derramamento do Espírito do Senhor. 1 Samuel capítulo 10, versículo 9, Isaías 61, versículo 1. O termo mas do Antigo Testamento, que no Novo é crio, refere-se à unção do Messias que viria. Salmos 45, 7, Deuteronômio, Daniel capítulo 9, versículo 24. Assim, o Novo Testamento mostra que essa unção estava sobre Jesus. Lucas capítulo 4, versículo 18. Pedro fez menção dessa unção sobre o Filho de Deus. Atos capítulo 10, versículo 38. E Paulo descreveu essa mesma unção sobre os cristãos. A unção no Antigo Testamento destinava-se à separação de alguém para algum ofício. No Novo Testamento está relacionado a Cristo como Filho de Deus e Salvador do mundo e aos cristãos, no sentido de dotar-nos de poder para testemunhar as verdades do Evangelho. Atos capítulo 1, versículo 8, 1 João 2, 20 e 27. A verdadeira unção é ordeira, decente, tem como alvo a glória divina e a expansão do reino de Deus. Ou seja, quando alguém é ungido, é o conjunto da obra. É para ficar na congregação, é para ficar na igreja sim, mas principalmente é para sair para a evangelização, para fazer missões, como diz lá no livro de Atos, capítulo 1, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como até os confins da terra. E a ideia é sempre essa, é sempre levar o Evangelho avante, mas também que seja para a glória do Senhor. Há muitas pessoas que, por ser ungido, também se acham os intocáveis. Também não é bem por aí o negócio, também não é bem por aí. A unção sobre Davi. Alguns detalhes importantes cercam 1 Samuel 16, 1 e 13. Do 1 ao 13. Por ocasião da unção de Davi por Samuel, o autor sagrado destaca o sentimento humano de Samuel, o qual gostava muito de Saul, mas o profeta estava no querer de Deus. Devido a seus pecados, Saul não poderia continuar como rei. Então Deus busca na casa de Jessé o belemita, neto de Boaz, e Ruth, um de seus filhos, para reinar. Ruth capítulo 4, versículo 17. Conhecendo bem Saul, Samuel tinha consciência de que a missão de ungir um novo rei seria difícil. Por isso ele foi orientado por Deus a fazer um banquete e um sacrifício naquela região. Como representante de Deus, muitos o temeram, mas Samuel relatou que sua ida era de paz. Os filhos de Jessé passaram diante do profeta, mas nenhum deles foi escolhido, embora Samuel se impressionasse com a postura e aparência dos jovens. Entretanto, um estava ausente, cuidando dos haveres da família. Davi foi ungido em meio aos seus irmãos, e a partir daí o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, concedendo-lhe sabedoria, poder e orientação para que pudesse cumprir os próprios divinos, ou melhor, os propósitos divinos. Você vê que Samuel era um homem temente a Deus, mas quando os filhos passaram diante dele, interessante que ele ficou surpreso, ficou surpreendido com a postura daqueles homens. Então eu posso pensar no seguinte: apesar que Deus repreendeu a Samuel, mas eu também posso pensar que Samuel, como era um homem experiente, ele acabou sendo, vamos colocar, enganado. E não é isso que muitas vezes acontece? Às vezes pastores consagrados, idôneos, têm uma caminhada grande com o Senhor e às vezes se engana pela aparência de alguém. Deixa eu falar duas coisas. Primeiro, que a aparência engana mesmo. E segundo, eu quero que você medite nesse outro ponto. Às vezes, a pessoa é temente ao Senhor, prega bem, fala bem, canta bem e, além de tudo isso, é salvo na pessoa de Jesus. Mas tem um detalhe, ainda falta uma coisa, e o que é? O chamado.
Nem todo mundo é chamado. Aqui, apesar de estar se falando de rei, e eu quero trazer aqui para nós mais uma questão de ministério. Nem todo mundo que é salvo na pessoa do Senhor tem chamado. E às vezes você está aí querendo, principalmente você que é pastor e quer consagrar alguém, ore ao Senhor, porque às vezes você tem um obreiro até bom, é temente a Deus, é salvo na pessoa do Senhor, mas ele não tem chamado. E nós precisamos, principalmente os pastores e líderes, precisamos estar atentos a isso. Nem todo mundo que é salvo é chamado. E era o caso desses meninos, que eram, vamos colocar aqui para nós, eram salvos, vamos dizer assim, mas não eram chamados, não eram escolhidos por Deus para aquela função, no caso, função de rei. E não é hoje que acontece. Às vezes as pessoas não se encaixam na questão pastoral. Vou trazer aqui para uma questão mais espiritual. Síntese do tópico 1. O ato da unção busca mostrar que a pessoa ou o objeto ungido fora especialmente separado para o serviço de Deus. Mas hoje estão ungindo tudo, né? Hoje estão ungindo de tudo. Davi, o rei que era servo. O ungido servindo. A unção de Deus não tira a nossa atitude de servos. Davi, sendo ungido, não abandonou sua posição de servo e fez isso até que chegasse o momento de assumir o trono. Sua atitude de servo foi estratégica para que Deus o colocasse na corte de Saul, local de onde os planos divinos seriam executados. No relato do encontro de Davi com Saul, deve-se entender que tais acontecimentos não se seguem em ordem cronológica. Todavia, o mais importante é vislumbrar a promessa divina em curso, pois Davi crescia enquanto Saul decrescia. Nós vemos que quando nós somos ungidos, quando tem a unção sobre nós, não é por isso que nós vamos se exaltar. Deus não se agrada desse negócio. Nós, apesar de ser ungido, nós, em primeiro lugar, nós somos servos. E Davi aqui se colocava como servo, por isso ele crescia e Saul diminuía. Então que nós venhamos ter sempre essa postura de servo. O Espírito do Senhor se retira de Saul. O Espírito de Deus se afastou de Saul. Este, por sua vez, passou a ser assombrado por um espírito mau que ali estava por expressa permissão do Senhor. Para acalmar essa profunda melancolia na alma, o servo Davi foi convidado e levado à corte pela graça de Deus, e por suas virtudes. Tinha boa aparência, talento, capacidade de aprender e compreender as coisas. Era bom guerreiro e o Senhor era com ele. 1 Samuel capítulo 16, versículo 18. Para mim, a coisa mais importante da vida de Davi era esse final aqui. O Senhor era com ele. Nós venhamos ser servos para que o Senhor seja conosco. Deus levanta a autoridade. Davi esteve muito tempo com Saul, mas em momento algum relatou a unção de Samuel sobre sua vida, ou tentou aproveitar-se da vulnerabilidade do rei para matá-lo e assumir o reinado. Antes, participou de lutas em seu favor. Só no momento certo é que foi aclamado rei. É Deus que levanta e dá autoridade. Deus pode levar crentes a grandes postos. Entretanto, é preciso aprender a servir, ter a atitude de servo, pois foi esse o exemplo que Jesus nos deixou, servir a todos. Marcos capítulo 10, versículo 45, Filipenses 2, 7. Parece que hoje ninguém quer ser servo do Senhor. Parece que estamos vivendo um evangelho que importa ser pastor, ser obreiro. Bom, quando a Bíblia fala que aquele que deseja o episcopado, boa obra deseja, mas também para que deseja também, né? Há muitas pessoas que desejam o cargo de pastor, muitas das vezes para até crescer na parte financeira, né? O que é completamente equivocado. Eu sou 100% contra esse negócio. Para mim, independente do pastor, ele é servo. E vivemos uma situação hoje no nosso país que o evangelho do Senhor parece que perdeu aquela essência do servo, daquela essência de servir. Falamos que somos filhos do Senhor, que somos
salvos em Cristo, mas nós não queremos ser servos como Cristo foi, como Cristo deu exemplo. Isso nós não queremos fazer. Síntese do tópico 2. Davi não abandonou sua posição de servo e fez isso até que chegasse o momento de assumir o trono. Subsídio teológico. Neste tópico é importante aplicar a perspectiva do serviço cristão no mundo atual. Para isso, considere o seguinte trecho teológico: diaconia, serviço, ministério, são os esforços no serviço a Cristo que continuam o ministério encarnacional que ele realizou e que nos ajuda a realizar. O caráter desse ministério é servir, não imita o padrão da autoridade ou do propósito que este mundo impõe. A essência do ministério tem sido exemplificada por Cristo de uma vez para sempre. Marcos capítulo 10, versículo 45. E como consequência servimos a Cristo por meio de servir a criação, que está debaixo do seu senhorio. A dimensão do serviço no ministério leva-nos, além de divulgar as boas novas, com denodo e coragem a participar do desejo de Deus, que é alcançar de modo prático os marginalizados da sociedade, as pessoas que não têm ninguém para pleitear a sua causa e que se encontram desconsideradas e abandonadas, também foram criadas à imagem de Deus. Portanto, a igreja, nós estamos aqui para servir, para fazer com que o reino cresça. Davi, o rei que era guerreiro. O gigante Golias. Depois de ungido, Davi tem diante de si um grande desafio, o qual foi temido por todo Israel: lutar contra Golias. Tendo este aproximadamente 3 metros de altura, era um sobrevivente da raça dos gigantes Anaquins, um remanescente que se refugiou em Gaza. Asdod, na ocasião da execução feita por Josué das montanhas de Judá, Josué capítulo 11, versículo 21 e 22. Esse gigante tinha uma couraça feita de metal em escama, que lhe guardava todo o corpo. Todas as armas de defesa desse guerreiro eram de bronze e as de ataque de ferro. O desafio de Golias era que fosse separado apenas um homem para decidir o conflito. Esse tipo de luta era comum. O silêncio de Saul e a apatia do povo eram resultado do afastamento do Espírito Santo de Deus. Bom, Golias era um rapazinho bem alto, tinha 2 metros e 92 centímetros e meio, então ele era bem alto. E ele era um homem de guerra. E nessa questão, nessa cena que eu acabei de ler, você vê que o Espírito de Deus se retirou do povo, mas não de Davi. Por esta razão, não tinha ninguém no exército pronto para guerrear contra Golias. Interessante que a minha Bíblia, por exemplo, a minha Bíblia não fala gigante. A minha Bíblia fala filisteu. A minha Bíblia não fala gigante. Mas, a não ser no título me parece que ainda fala alguma coisa sobre o gigante. Mas no texto em si, a minha Bíblia não fala. Não sei aí se na tua tradução fala o gigante Golias, mas a minha chama apenas ele de filisteu. E nós vemos que Golias afrontava o povo de Israel justamente por essa questão de que ninguém se decidia, mas justamente porque o Espírito havia saído do povo. Davi, ungido e cheio de fé. Davi continuava sua missão de servo. Ele não ficava permanente na casa de Saul, mas sempre voltava para a casa de seu pai, ficando a cuidar das ovelhas. Davi era jovem e não estava pronto para a guerra, isso aos olhos dos homens, mas Deus usou essa impossibilidade para fazer a apresentação do futuro rei de Israel, o seu escolhido. O pai de Davi envia-o ao acampamento para dar provisão aos seus irmãos, e ali ele viu a afronta do gigante, que já vinha desafiando o povo de Deus há 40 dias. Mesmo com sua proposta, Saul não encontrou alguém que estivesse pronto a enfrentá-lo. Davi perguntou para alguém o que seria dado àquele que matasse o filisteu e tirasse a afronta de sobre Israel, o qual relatou os prêmios: grandes riquezas, a filha do rei como esposa e isenção de impostos. 1 Samuel capítulo 17, versículos 25 e 27. Quando chamado por Saul, Davi contou suas experiências
em lutar contra o urso e o leão, para proteger o rebanho de seu pai, e da mesma forma ele protegia o rebanho do Deus vivo das ameaças de Golias. Ou melhor, e da mesma forma ele protegeria o rebanho do Deus vivo das ameaças de Golias. Quem é ungido e confia no poder de Deus não teme o inimigo, por mais feroz que este se apresente. Antes entra na batalha confiante, sabendo que podemos vencer. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 10, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 17 e 18. Olha que interessante. Davi tomava conta de ovelhas. E tomar conta de ovelha é um trabalho relativamente fácil. No popular, qualquer um faz. E ovelha não tem um valor comercial muito alto. Mas você vê, olha que interessante que Davi, ele lutou com o urso e com o leão por uma coisa que não era dele e que não valia tanto. Em outras palavras, eu quero dizer o seguinte: muitas das vezes Deus usa as nossas pequenas lutas para nos dar lutas maiores, nos dar experiência. É claro que lutar com o leão e com o urso não é uma tarefa fácil. Entretanto, foi um degrau que Davi subiu para brigar com Golias, para dar uma pedrada em Golias. As armas do garoto. Davi atribuiu a vitória que obteve sobre o urso e o leão não à sua habilidade, mas a Deus, sendo assim sua base para lutar contra Golias. É a fé em Deus. Saul tentou preparar humanamente Davi para a guerra, pondo nele as suas armas sem sucesso. O garoto as deixou de lado e tomou o seu cajado, sua funda e 5 pedras. O cajado era usado para ajudar na caminhada e enxotar os cães ferozes. A funda era usada por pastores e para quem soubesse fazer bom uso. Ela se tornava uma arma perigosa, como no caso dos benjaminitas. Juízes capítulo 20, versículo 16. Davi lançou a pedra com sua funda, acertando o gigante, que caiu atordoado. Prontamente Davi toma dele a espada e lhe corta a cabeça. O garoto venceu essa batalha porque confiou em Deus e dependeu exclusivamente da armadura divina e não das armas de Saul, que são uma referência aos recursos apenas humanos. O cristão que deseja ser vitorioso contra as forças de Satanás precisa se revestir da armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículos 13 ao 17. Nós vemos que Saul tentou ajudar Davi dando armas a ele, para resumir aqui. Mas você vê que a força de Davi estava no nome do Senhor. Entretanto, nós vemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E principalmente, ele atribuía as suas vitórias a Deus e não às suas próprias armas. E uma coisa que eu gosto dessa passagem de Golias é que quando Davi acerta a sua testa, a Bíblia diz que Golias cai com o rosto em terra. Parece contraditório, parece estranho, porque geralmente se a pedra acertou a testa, a tendência é cair para trás. E por que Golias caiu para frente? Porque até morto o inimigo tem que se curvar diante do Senhor. O contraste entre Davi e Golias. Humanamente era impossível Davi vencer Golias, visto que este era um gigante, e Davi um jovem comum, mas todo o diferencial estava na unção que Davi recebera e a fé que tinha em Deus. Paulo disse que o cristão anda por fé, não por vista, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Enquanto todos temem o desafio do gigante, Davi responde com segurança, por confiar no Senhor. Ele não estaria nesse combate com os ideais de Golias, que buscava manter sua fama de grande guerreiro, um campeão de batalhas. Pelo contrário, todas as vezes que era necessário lutar, Davi procurava saber a orientação do Senhor, pois ele não guerreava suas guerras, mas sim as de Deus. 1 Samuel capítulo 22, versículo 10, 1 Samuel capítulo 23, versículos 2, 4 e o 10, 1 Samuel capítulo 30, versículo 8, 2 Samuel capítulo 2, versículo 1, pois seu propósito era exaltar o nome do Altíssimo. Nossas batalhas não devem ser
pela busca de nossa glória, honra ou destaque pessoal, mas pela glória de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 36. Então, sempre que você vencer, antes, porém, tu for enfrentar uma luta, ponha o nome do Senhor na frente. Seja feito segundo a vontade dele. Ponha o nome de Deus na frente. Quando você vencer, glorifique o nome dele e dê essa honra a ele, até porque a honra é dele, a luta é dele, a vitória vem dele. Síntese do tópico 3. Davi derrotou o gigante Golias sobre a unção de Deus e não com suas próprias armas. Conclusão. Deus procura homens e mulheres para entregar-lhes grandes responsabilidades. Ele não conta somente com a posição física, social e intelectual de alguém, mas para a sua condição espiritual. Por isso, ele olha o coração do ser humano e não somente o exterior. Foi dentre os filhos de Jessé que Deus serviu-se de um servo, segundo o seu coração. 1 Samuel capítulo 13, versículo 14. Deus unge e separa pessoas humildes para a sua obra, que estejam prontas para viver pela fé e que não temam enfrentar o inimigo. Questionário. Pergunta: o que o ato da unção passou a simbolizar? Resposta: como um ato ordenado por Deus, a unção passou a simbolizar o derramamento do Espírito do Senhor. 1 Samuel capítulo 10, versículo 9, Isaías capítulo 61, versículo 1. Pergunta: qual a diferença entre a unção do Antigo e do Novo Testamento? Resposta: no geral, entendemos a unção no Antigo Testamento como separação de alguém para algum ofício. No Novo Testamento, ela está relacionada a Cristo e aos cristãos, no sentido de dotar o cristão de poder para testemunhar as verdades do Evangelho. Atos capítulo 1, versículo 8, 1 João capítulo 2, versículo 20 e 27. Pergunta: o que Davi não abandonou? Resposta: Davi, sendo ungido, não abandonou sua posição de servo, e fez isso até que chegasse o momento de assumir o trono. Pergunta: qual foi o grande desafio de Davi? Resposta: após ungido, Davi tem diante de si um grande desafio, o qual foi temido por todo Israel: lutar contra Golias. Pergunta: com que Davi matou o gigante? Resposta: Davi lançou a pedra com sua funda, acertando o gigante, o qual caiu atordoado com a espada. Eu quero deixar para a nossa meditação o que está lavrado no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Nos falará assim: conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Em outras palavras, as suas lutas, o importante não é você